E aí, será que chove? Hoje estou aqui já com a imagem de satélite aqui atrás de mim, uma imagem bastante reconfortante para nós. Nós estamos vendo que existe aqui uma formação de nuvens, né, que tem a característica de uma frente fria, então uma ligação de uma frente fria aqui no oceano com a umidade aqui do centro da América do Sul, e isso nos traz um certo alento, principalmente para a quebra do famoso bloqueio atmosférico que nos últimos dias trouxe tantos problemas aqui para a nossa região, como essa onda de calor e também as chuvas muito reduzidas e irregulares. Mas vamos entender então o que é um bloqueio atmosférico? Gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo agora no computador, em que a gente vai verificar alguns componentes da circulação atmosférica que são importantes e que vão começar a nos dar aí uma compreensão do que é a circulação climática no globo. Então nós temos aqui o jato polar e o jato subtropical, que são jatos que têm velocidades aí em torno de 700 km por hora. Eles circulam na alta troposfera em torno de 15 a 20 km de altura e eles definem a altura que as frentes frias vão entrar, até onde as frentes frias vão, e eles circulam, né, de oeste para leste no globo de uma forma circular, como se fossem anéis de vento circulando em torno do planeta. Nessa imagem aqui a gente tem uma condição, né, dos jatos no seu padrão normal, didático, vamos dizer assim. Mas na realidade esses jatos eles não ficam circulando tanto num formato tão retilíneo. Algumas vezes esses jatos eles sofrem perturbações, né? E essas perturbações elas vão se repercutir para a atmosfera e vão fazer com que esses jatos aqui eles fiquem ondulados, eles têm um padrão de onda. Então a atmosfera ela funciona muito como se fosse uma onda mesmo, tá? Como se você tivesse a atmosfera ela é um fluido, assim como a água também é um fluido. Vamos fazer um paralelo. Quando você tem uma piscina e joga uma pedra dentro de uma piscina ou de um açude, o que acontece? Vai gerar ondas, essas ondas vão se deslocar, elas vão se movimentar dentro do açude até chegar na borda. Na atmosfera é a mesma coisa. Quando a gente tem uma mudança de temperatura em algum lugar, como por exemplo a gente conhece bem o El Niño, a Laninha, muda a temperatura em algum lugar do oceano, essa mudança de temperatura ela vai ser a pedrinha dentro do sistema atmosférico, dentro do sistema de circulação global, e ela vai gerar perturbações, tá? O El Niño ele é só um dos sistemas, uma das pedrinhas que estão circulando no planeta. E uma coisa que você chama a atenção é a diferença do açude para a atmosfera. O açude ele é fechado, chega num ponto que a onda para. Na atmosfera não. A atmosfera ela é uma massa de ar que é presa à Terra pela força da gravidade. E aí qualquer pedrinha que você joga nela, ela vai se deslocar por diversos lugares e ela não vai parar tão cedo. Só que essa propagação dessas ondas ela tem uma direção preferencial, que é a direção dos jatos. Então por isso que entender a presença dos jatos é tão importante e saber que os jatos circulam então de oeste para leste. Por isso que a gente vai conseguir ver que uma anomalia de temperatura na superfície do mar lá no Oceano Índico, ela é a causadora de um bloqueio atmosférico aqui na América do Sul. Parece muito distante, mas não é. Por quê? Porque a atmosfera toda ela é ligada, ela é um ambiente só em torno do planeta Terra. E uma perturbação lá na Austrália, lá no Oceano Índico, vai embarcar aí num jato subtropical e vai, porque a gente conhece de trens de ondas de Rossby, que são essas ondas de circulação planetária, ela vai trazer essa anomalia aqui para a América do Sul. E aí, durante o seu trajeto, ela vai criando centros de alta, baixa, até chegar aqui na América do Sul e gerar um bloqueio atmosférico. Porque aqui nós vamos ter um ar que ele é um ar descendente. Tem um ar que está lá de cima da atmosfera, a 10, 15 quilômetros de altura,
indo para baixo e ele não deixa formar nuvens. As nuvens só vão se formar quando a gente tem alguma força que vai fazer com que aquele ar que está aqui próximo à superfície suba. Se não consegue subir, como é o caso quando nós temos um movimento descendente de ar gerado por uma onda de Rossby, que vai jogar o ar lá para baixo, ela não vai conseguir formar nuvens. Alguns pontos, como eu falei semana passada, devido ao alto calor aqui, né, que nós tínhamos, é possível que alguns pontos você pode ter algumas chuvas localizadas, mas isso não vai acontecer de forma generalizada. Quanto tempo dura um bloqueio? Dura em torno de 40 dias, que é o tempo que essa força aqui, essa circulação global vai ter. Essa imagem aqui ela também é muito interessante, também mostrando o funcionamento de um trem de onda, né, de Rossby, que se forma lá no Oceano Índico. Olha, aqui foi jogada a pedrinha, tá, gente? Aqui ó, é a Austrália, aqui nós estamos em alta troposfera e aqui na superfície terrestre. Lá perto da Indonésia houve uma pedrinha, que é um padrão normal ali de aquecimento, que vai gerar uma convecção profunda e que vai gerar uma formação de ondas e que vão propagar aqui, ó, alta, baixa, e essa alta que vai ficar em cima aqui da América do Sul e que vai gerar secas, ondas de calor, né? E com o nosso famoso bloqueio atmosférico. Então, o que eu queria dizer para vocês? Esse é um conhecimento científico que ele já está bem consolidado na explicação do porquê que se formam os bloqueios. Por que se formam os bloqueios, então? Porque foi jogada uma pedrinha, ou seja, houve um aquecimento anômalo nas águas lá no Oceano Índico. E aí, a partir dos jatos subtropicais, essa anomalia de pressão atmosférica na alta troposfera, ela é trazida para cá por um trem de ondas de Rossby. E essas ondas que vão se propagando na atmosfera vão chegar aqui no seu padrão preferencial oeste para leste e vão gerar esse bloqueio aqui em cima da gente. O que eu quero dizer com isso? Quando um bloqueio começa, é muito difícil de um bloqueio terminar. Não adianta fazer queimadas, não adianta acender uma vela. O que vai acontecer? Como que um bloqueio vai terminar? Em média, ele dura então 40 dias. Esse bloqueio vai terminar, gente, quando essa circulação ela for se enfraquecendo, que normalmente essa circulação vai demorar em torno de 40 dias, tá? Ela vai se enfraquecendo e aí pequenos movimentos de convecção vão acontecendo e vão quebrando esse bloqueio, tá? Então, ontem nós tivemos uma mudança no tempo que foi bastante importante. Houve a formação de núcleos de convecção ali no Paraguai, que depois se deslocaram aqui por cima da nossa região oeste do Paraná e que não trouxeram muita chuva, somente garoas em alguns lugares, mas, gente, isso foi muito importante. Porque, de certa forma, ele rompeu esse bloqueio, ele deu uma bagunçada naquele sistema de alta pressão que estava aqui e agora nós vamos ter a possibilidade de formação de chuvas um pouco mais intensas, mais fortes, né? E que vão ser mais também amplamente distribuídas aí pelo Paraná. Essa imagem de satélite aqui, gente, eu vou mudar, que nós estamos num sistema que todo mundo consegue entender, né? Azul, oceano, o verde, o continente, o branco, as nuvens. Se eu mudo aqui para esse sistema do infravermelho, olha aqui no site do WIND, né? O que nós vamos perceber? Que infelizmente essas nuvens que nós estamos vendo aqui, elas não são nuvens muito profundas. Quanto mais colorida aqui a nuvem, mais alta a nuvem é. Como é que a gente sabe a altura da nuvem? Olha, a gente tem que olhar aqui embaixo nessa barra. As nuvens que estão em amarelo aqui, ó, meio verde amarelo, como por exemplo aqui no oceano, elas estão com temperaturas negativas entre 37, 46, 50 graus, né? De temperatura negativa. Para que haja uma chuva bem generalizada, uma chuva importante, normalmente as nuvens elas têm que estar com a temperatura de menos 80 graus. Então, às vezes, quando a gente abre a imagem de satélite aqui no infravermelho, essas nuvens elas têm que estar vermelhas para chover. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, por cima da Amazônia, olha, a gente consegue ver que tem nuvens que elas estão com esses núcleos avermelhados, né?
e isso sim indica que nessa região aqui você deve estar tendo chuvas. Na nossa região, o que nós podemos perceber aqui? Nuvens, né? Porém nuvens baixas. Essas nuvens baixas, elas infelizmente não vão nos trazer chuva, mas como eu disse, a notícia positiva é que elas vão conseguir, né? Esse movimento aí, ele conseguiu romper o bloqueio atmosférico que estava atuando aqui. E agora a tendência então é que esse bloqueio ele se desfaça e que nós vamos passar a ter então um sistema agora de circulação um pouco mais próximo do normal, da média, né? Uma coisa importante em climatologia também é assim, não existe o normal, né? Eu usei uma palavra aí que na verdade ela não existe. Nós temos uma média, mas o clima de uma região ele é composto pela soma dos diversos tipos de tempo que acontecem naquela região ali, né? Então nós não podemos pensar em climatologia muito em normal, padrão normal, ou uma média como se ela fosse algo tranquilo ou organizado. Né? A atmosfera ela é dinâmica, ela está sempre em movimentação, então está sempre tendo mudanças. Antes da gente passar a previsão do tempo para essa semana, é importante fazer uma ressalva. Sempre quando há o rompimento de um bloqueio atmosférico, os modelos de previsão eles têm muita dificuldade de fazer a previsão meteorológica para a próxima semana. Por quê? É como se o modelo ele estivesse trabalhando assim, olha, qual que é a condição que eu tenho hoje, aí quais as possibilidades que podem acontecer dentro desse cenário que eu tenho hoje. O que tem na história do modelo aí das últimas semanas? Um bloqueio atmosférico. Só que agora nós vamos ter a quebra do bloqueio atmosférico. Então, já digo com ressalvo para vocês que provavelmente as previsões para essa semana elas vão dar bastante furadas, assim. E não é porque os meteorologistas não querem, ou eles não conseguem, ou eles não gostam de fazer a previsão do tempo. Eu digo sempre, o sonho do meteorologista é acertar a previsão do tempo. Tudo que ele quer é isso. Aí ele não consegue, por quê? Porque a atmosfera, gente, ela é muito grande, ela é muito dinâmica, ela tem condições muito variadas dentro dela. Então não é fácil fazer uma previsão. Realmente, parece, hoje com a tecnologia do jeito que está, parece que é algo muito fácil, mas não é ainda. Mas mesmo assim, vamos dar uma olhada no que os modelos nos dizem para essa semana. Aqui no modelo para Marechal Cândido Rondon, para o CPTEC, o que a gente verifica? Hoje, 0% de chuva, possibilidades maiores de chuva, quarta e quinta-feira, quarta-feira 95%, quinta 50%. Amanhã, pouca chuva. E na quarta, com a previsão que nós temos, ainda com uma quantidade muito pequena de chuva, gente, tá? Então, o CPTEC, ele está prevendo pouca chuva para quarta-feira. Aqui em torno de 1,5 milímetros, né? Então, a soma aqui, uns 10 milímetros na quarta-feira. Para o CIMEPAR, o que nós percebemos? Hoje um dia com bastante nebulosidade. Na terça-feira, 98% para 20 milímetros, já discordando do CPTEC, né? Na quarta-feira, 98 para 6 milímetros e na quinta, 52% para 1 milímetro. Durante o restante da semana, as temperaturas voltam a subir, em torno de 30 graus, né? E voltamos a ter um tempo mais seco, que só será quebrado, segundo essa previsão, lá na outra semana, com uma quantidade bem pequena de chuva, mas isso a gente ainda vai deixar para ver na próxima semana, porque como eu falei, ainda nessa primeira semana depois do rompimento do bloqueio, nós vamos ter que aguardar um pouco como que os modelos vão funcionar. Aqui para o Instituto Nacional de Meteorologia, nós temos para hoje, então, a máxima de 33 graus, nuvens com chuvas isoladas. Para terça-feira, 29 graus também durante o dia todo, muitas nuvens com chuvas isoladas. Na quarta-feira, muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. Maior possibilidade de chuva, né, com umidade máxima do ar prevista para 100%. Então, a maior possibilidade de chuva seria para a quarta-feira. Então, aqui dois modelos, né, indicando maior possibilidade de chuva para quarta-feira, que é o INEMET e o CPTEC, e o Instituto mais regionalizado aqui do Paraná, mostrando a previsão mais para terça-feira. Portanto,
Hoje vamos deixar somente esses 3 modelos, tá? Nós teremos outros modelos também. Eu gostaria até de indicar que vocês fossem durante a semana observando aí o Climatempo, o Cimepar, que são os institutos mais próximos aqui do Paraná, mas entendendo que essa semana, né, nós vamos ter uma acomodação de uma nova condição atmosférica e que então temos que aguardar mesmo as previsões para a próxima semana. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido um pouco mais a dinâmica da atmosfera e que a cada vídeo novo a gente possa ir conversando sobre tantos temas, né? Vontade de falar de muitos temas, e que a gente vai aos pouquinhos inserindo essas questões e conversando aí com vocês. Um abraço e até o próximo Será que Chove?